Boa noite, pessoal. Estou aqui novamente, Eduardo Andrade, hoje com o nosso outro sócio, nosso amigo, Anderson Rodrigues, para falar de um tema muito especial, né? A gente vai falar hoje de planejamento de carreiras ou não, né? Eu queria passar a bola aqui para o Anderson. Quer se apresentar um pouquinho, Anderson, bem brevemente, e a gente começar direto com esse tema de hoje? Obrigado aí, Edu, pela oportunidade, a gente falar um pouco desse assunto aí. Bom, eu sou psicólogo, né? Faz, acho que quase 20 anos já. E também sou gerente de logística. Então isso já vai gerar uma certa confusão na cabeça das pessoas, assim, psicólogo e gerente de logística. Então isso vai ser legal também para a gente falar desse assunto. E por que eu cheguei nessa conclusão de ter duas carreiras, né, em paralelo. Então é um assunto bacana, um assunto que eu me interesso bastante, eu acho que você também, né? Uhum. E eu acho que a gente vai poder contribuir com as pessoas aí, trazer um pouco de conteúdo, trazer um pouco de ideias para que as pessoas possam pensar ou repensar, de repente, a carreira delas, né? Acho que muitas pessoas estão fazendo isso, né? Eu sou psicólogo clínico também, né? Eu atendo em consultório e às vezes eu recebo pessoas que estão repensando a carreira delas. Então, eu acho que é um assunto para todas as idades, em todos os momentos da vida, né? Desde o começo, para quem está decidindo o que vai fazer de universidade. Meu filho tem 14 anos e está pensando nisso hoje. Sabe? Final de semana ele falou assim para mim, pai, eu nem dormi direito essa noite pensando nos cursos que eu quero fazer. Quer dizer, é um assunto que gera ansiedade, né? Então, é sempre legal abrir esse espaço aí de reflexão e a Lever está fazendo isso. Eu acho muito legal essa iniciativa. Não, com certeza é um assunto que vale a pena, porque não só pela questão do planejamento em si, né, da carreira, mas às vezes entra até numa questão pessoal, quais são suas aptidões, quais são suas habilidades. Muita gente escolhe uma possível carreira pensando na remuneração e às vezes gera uma frustração que nunca vai atingir aquela remuneração, porque não tem, né, as habilidades ou aptidão necessária, nem gosta daquilo, às vezes escolheu por uma pressão familiar ou escolheu porque no momento fazia sentido e depois, conforme vai estudando ou entra na área, percebe que não é aquilo que gostaria, né, de estar fazendo ou atuando. Então, realmente, eu acho que é um tema que, no mínimo, vai fazer com que as pessoas reflitam um pouco, né, de como proceder com a carreira e talvez até também chegar numa conclusão, igual você comentou, de que sempre é possível mudar, né, independente de você ter escolhido uma possível carreira ou não. O Marçal comentou em outros vídeos nossos sobre o mundo VUCA. Então, se você também é muito preso ou fixo em algumas ideias, você pode também ter grandes dificuldades, né, na evolução da sua carreira. É. Eu acho que é mais ou menos isso. Se você quiser, Anderson, trazer já um pouco das reflexões, algumas dicas de como Boa. pessoas podem trabalhar a carreira, o que, que é carreira, né? Não sei, que quer começar aí? Eu estava esquecendo de mencionar também uma coisa que eu e você faz parte, né, que é do Futuro é Agora, né, um projeto social que a gente faz parte. Inclusive hoje eu tô com a camiseta aqui, coincidentemente, estou com a camiseta do OFA aqui. E aí a Legal. gente teve a oportunidade nesse projeto de orientar de alguma maneira, né, de trazer algumas reflexões para 50 jovens, né, e você é um dos voluntários lá, você com certeza é referência para esses jovens, né. Então a gente está muito envolvido com esse assunto, né, Edu? A gente está sempre Uhum. pensando e às voltas com isso também, recentemente com o projeto dos universitários que a gente tocou junto. Então a gente está muito envolvido com isso. É que o que ocorre é que as pessoas tem uma frase que é muito legal, né, que eu sempre penso nela, que eu ouvi uma vez do Leandro Carnal, né? Ele fala o seguinte: se você não tiver um planejamento de vida, ou um propósito, você vai trabalhar para quem tem. Faz sentido. Mas, Então eu mas então, mas você está querendo trazer uma provocação, então, que de repente a carreira já começa na descoberta do propósito. exatamente, Edu. Exatamente. E para isso existem maneiras de fazer isso, né? Eu acho que uma das propostas da Lever é além de trazer o conteúdo de um jeito leve, né? Por isso Lever, né?
trazer de uma forma simples, né, que é uma coisa que você sempre traz como bandeira, né, de simplificar as coisas, não deixá-las muito complexas, muito complicadas, e as pessoas até ficarem desinteressadas em função disso. Então, eu acho que a gente pode trazer esse assunto e tanto o planejamento estratégico de uma carreira, que é o nosso propósito aqui, mas como uma reflexão de uma forma simples também, né. Como que a gente vai encontrar, Edu, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né, o que que eu gosto de fazer? O que que eu gosto de fazer? No que eu tenho prazer, né? Isso são perguntas que as pessoas fazem dentro do projeto, que nós somos voluntários ou em outros encontros que a gente puxou junto com universitários, dentro do meu consultório aparece isso, hoje eu estou aqui, né, no meu consultório, então quando eu apontar aqui, eu estou apontando a poltrona do meu paciente que está aqui na frente. As pessoas se perguntam o tempo todo, né, o que que eu gosto de fazer? E as pessoas às vezes não encontram essa resposta facilmente. Elas precisam muitas vezes de ajuda, por isso que existe orientação vocacional, por isso que existe mentoria, por isso que a Lever está se lançando aí para ajudar as pessoas nesse sentido também. Então, é uma pergunta importante. E existe, Edu, a gente indo para esse lado de trazer as coisas de uma forma simples, existem ferramentas para isso. Existem formas de fazer isso, né? Vai ser objeto da nossa fala aqui, a gente vai falar sobre ferramentas, você vai trazer uma delas, eu também tenho algumas para falar, mas é importante que as pessoas saiam do automático, primeiro ponto, né? Saiam do automático e reflitam. Reflitam se o curso está adequado, se elas estão com o curso ajustado, né? Uma outra forma de pensar ou de fazer essa provocação é você não levanta um avião do solo sem um plano de voo. Vou levantar um avião aqui, vou. Não, você sabe para onde você vai, mesmo que seja um É, passeio que você vai pagar R$ 50 para dar uma volta de helicóptero, você tem um trajeto para fazer isso. sim. Então, precisa de um plano de voo. É disso que a gente está falando, né? De a gente ter um plano de voo. É que as pessoas muitas vezes não fazem esse plano de voo. É aquela música daquele artista que a gente gosta bastante, né? Eu gosto muito do artista, mas a música eu tenho uma certa crítica com relação a ela, e deixa a vida me levar, né? Não dá para deixar a vida me levar, você tem que conduzi-la. E Uhum. aí encontrar, sim, seus interesses, o seu propósito, defini-los, ter persistência, ter disciplina. Eu não sei se você sabe, isso eu ouvi do Mário Narita. Eu gosto de dar referências, né? Sempre procuro manter na minha cabeça as referências. O Mário Narita, ele falou num curso que eu fiz, e eu assisti algumas aulas dele, ele falou que as pessoas de sucesso, existem 4 qualidades. A primeira delas é interesse. Você gostar daquilo que você faz. E aí a gente pode falar sobre isso, tá? A gente vai esmiuçar um pouco mais isso. A segunda delas é disciplina. E aí ele trouxe um dado importante que na última Olimpíada, de 10 medalhas que o Brasil ganhou, 6 eram de pessoas ligadas à área militar. E a área militar tem disciplina. Então ele traz esse dado como importante para as pessoas terem disciplina. Como ele é japonês, também tem isso na cultura dele, né? E a terceira delas, que eu acho que é muito, muito relevante, é propósito. E propósito nesse sentido de você ter um objetivo, você ter um goal, sabe? Mas não é assim a curtíssimo prazo, é a curto, médio, longo prazo. Você é um exemplo disso, Edu, né? Eu te admiro muito por conta desse plano que você fez lá atrás, lá em meados dos seus 15, 16 anos, acho que você traçou esse plano e vem seguindo esse plano, e eu espero poder ajudar sempre nesse curso. E a última dessas qualidades é persistência. Você ser persistente.
né, no sentido de ter resiliência. Então, essas 4 qualidades, Edu, eu acho que se a gente finalizar a live hoje e as pessoas tiverem essas 4 qualidades que o Mário Narita me trouxe e hoje eu estou trazendo para os ouvintes aqui, eu já vou ficar feliz, né? Eu acho que o seu exemplo, Edu, se você quiser trazer um pouquinho aí de como que você fez, né? O que você imaginou para a sua carreira e como que ela vem acontecendo, também Sim. as adaptações que você fez, né? Uhum. Na verdade é legal você ter comentado, né? Porque como você comentou, ó, você lá dos seus 15 anos já deve ter a carreira bem definida, né? E na verdade não foi bem assim. Quando eu fiz o vestibular, né, com 18 anos, eu fiz vestibular para geografia. Então, não tinha nada a ver, cara, porque eu adorava, né, essa parte de geografia, história, ciências sociais. Eu gostava muito dessa parte, tinha muita facilidade com isso. Sim, tirava notas muito, muito boas mesmo, sem estudar quase nada. E eu não gostava muito de exatas durante o ensino médio e tal. E só que um dos vestibulares que eu fiz foi de tecnólogo em logística, na FATEC. E foi o que eu passei, né? A verdade é essa. Então, nessa etapa da minha vida foi deixar a vida me levar, né? Então, entrei na logística tal e comecei a gostar, né? Eu já trabalhava, tinha Não trabalhado com, pagava também, né? não pagava, estava perto de casa, fazia sentido assim fazer porque eu ia conseguir, sei lá, uma profissão que depois eu imaginava que se eu não gostasse, eu teria condição de estudar outra coisa que talvez eu gostasse de fazer, né? Pelo menos eu teria um emprego para ajudar nessa transição. E, e aí, cara, no segundo ano da faculdade, um professor comentou assim, né? Esse professor ele era coordenador do curso de engenharia de uma faculdade aqui de Sorocaba. E ele comentou, ele falou, olha, se um dia vocês quiserem se dar bem nessa área, vocês vão precisar ser engenheiros, vocês precisam ser engenheiros. Aí eu fiquei encanado, né, cara? Falei, pô, então eu tô estudando aqui, não vai servir para nada isso aqui que eu tô fazendo, então para eu ser bem sucedido eu vou ter que ser engenheiro. E eu fui pesquisar, né, um pouquinho de engenharia e tal, e acabei escolhendo uma engenharia que falavam que era menos é, técnica, assim, né? Tinha uma parte de administração também, que é engenharia de produção. E aí, no segundo ano da faculdade, eu já entrei na engenharia. Então, eu trabalhava de manhã, estudava logística à tarde e entrei na engenharia à noite. Então, foram alguns anos, assim, bem corridos, né? Mas deu tudo certo, foi legal essa fase de aprendizado e tal. E foi com o estágio de engenharia, foi com o curso de engenharia que eu consegui entrar no meu primeiro estágio, que foi numa multinacional aqui de Sorocaba. E a partir desse momento que eu comecei a pensar em carreira mesmo, né? Foi a partir daí que eu falei, opa, o que eu estou fazendo aqui tem que fazer sentido, né? E por que veio essa necessidade para mim? Porque meu tempo começou a ficar escasso. Então eu falei, opa, agora se meu tempo é escasso, eu tenho que escolher muito bem o que eu tenho que fazer, né? Se eu for fazer alguma coisa que não é para gerar benefício para mim, no médio ou longo prazo, eu nem vou fazer. Mas eu ainda não tinha muita maturidade com relação a isso. Então, eu me apegava muito ao fato de estar nessa empresa, né? Então, quando eu entrei na empresa, a empresa tem origem alemã, né? A sede fica na Alemanha e tal. Eu falei, eu vou estudar alemão. Eu já tinha, quando eu tinha terminado o curso de inglês, eu já tinha começado a estudar alemão, porque várias empresas aqui da região de Sorocaba são de origem alemã. Eu falei, um dia acho que vai fazer sentido, vai valer a pena eu ter feito esse curso. Só que eu não gostava muito, né, na época, assim. Mas eu fazia porque eu tinha condição e tempo de fazer. Mas eu fiz por um ano e parei. E aí que começam algumas falhas, né? Que é Uhum. importante ressaltar aqui. Eu fiz isso por fazer. Não tinha um propósito. Ah, Então você tá chegou um vendo? momento que não fazia mais sentido, eu abandonei. Então investi um ano e meio de grana e tempo, e um ano e meio você não acaba aprendendo o suficiente. Aí beleza, eu fui para essa empresa, estagiei por 7 meses, aí eu consegui, por conta do inglês e da engenharia, ou na época tinha o programa Ciências Sem Fronteiras, né, que era um programa do governo federal. Fui estudar no Reino Unido, fui fazer engenharia lá, fiz direto, fiquei um ano fora,
foi bem legal, pude estagiar lá também. E só que por que eu quis também fazer o Ciência Sem Fronteiras? Não é necessariamente por causa do Ciência Sem Fronteiras. Porque quando eu entrei nessa empresa, eles também tinham um programa e uma parceria que eu poderia fazer parte do estágio na Alemanha. Então eu já tinha uma vontade de estudar fora, morar fora. Então eu já tinha aí duas oportunidades, né? Duas possíveis oportunidades que eu gostaria de aproveitar. Ou eu trabalhava na Alemanha, estudava lá, ou aí veio essa do Ciência Sem Fronteiras. Eu passei na prova do Ciência Sem Fronteiras, achei mais vantajoso, né, para minha carreira. E por que eu quis fazer isso também? Por que eu queria estudar fora? Porque quando eu entrei nessa empresa, cara, eu comecei a observar os trainees. E o programa de trainee era muito legal mesmo. Então vinha o pessoal de fora, assim, trabalhar comigo. Eles tinham, era um programa bem forte, bem estruturado. Eles ficavam a cada 3 meses num país com um projeto diferente, passando por várias áreas, com mentores. E eu falei, cara, é isso que eu quero para mim, né? Eu estava no início ali da engenharia, eu falei, é isso que eu quero para mim. Quero explorar isso. E eu comecei a ver o que esses caras tinham que eu não tinha, que eu precisaria fazer se eu quisesse passar, porque todos os programas de trainee são muito concorridos. Né? É bem difícil de passar. E um dos pontos fortes deles era vivência no exterior. Né? Então, você vai agregando aí essas bagagens para somar também dentro da sua carreira, principalmente quando você está começando. E aí, cara, eu larguei a empresa, fui para fora, fiquei lá 1 ano, depois voltei nessa empresa mesmo. E a partir daí que eu comecei mesmo a traçar minha carreira, sabe? Foi quando eu entrei nessa empresa que eu comecei a traçar o que eu queria para minha vida. E eu queria ser trainee, lembra? Aí eu voltei para essa empresa como estagiário numa outra área, e aí eu fui efetivado na sua área, né? Que não era nada a ver. Eu trabalhei com projetos gerais estratégicos, aí eu fui trabalhar com projetos de produto, eu tinha estagiado na Inglaterra com melhoria contínua, e voltei para cá, né, em projeto de produto, depois eu fui para logística. E aí que foi muito da hora, cara, porque eu consegui juntar duas coisas que eu não sabia que eu gostava, né? Porque eu comecei a gostar muito de projetos, só que eu tinha estudado logística, mas nunca tinha trabalhado na logística. E aí eu comecei a trabalhar na logística e eu pude agregar meus conhecimentos de projetos. E aí que foi uma mistura boa, né? Que eu consegui misturar o dinamismo de operações com logística, que tudo é crítico, com uma coisa de planejamento de projetos que tem o timeline certinho de acontecer para entregar, tal. Então para mim foi muito legal. E só que eu ainda queria ser trainee, né? A gente conversava sobre isso, tal. E eu participei de uns programas e eu passei em um programa de trainee. E aí, quando eu passei, eu não quis mais, cara, porque eu falei, não, eu tô. É que doido, né? Só que eu tinha traçado, assim, mais ou menos onde eu queria chegar. Eu já falei com você, né? O meu plano de carreira, um dia eu sonho em ser diretor de uma empresa. Agora, mas eu já imagino o preço que tem que pagar de esforço, de dedicação, de conhecimento, né? De habilidades sociais, de conexões. É muito desafiador, né? Do tempo que você fica fora, viajando, a gente observa muito, assim, essas pessoas, eu admiro muito elas, né? E é por isso que eu também gostaria de ser um dia. E eu já, por causa disso, eu já fui traçando o que eu tenho que fazer, né? E assim, eu tô evoluindo na direção certa, aparentemente. Então, é aí que foi bem quando eu comecei a estagiar mesmo que eu comecei meu plano de carreira. Então, foi lá por volta dos 21, 22 anos que eu comecei. A princípio, era deixar a vida me levar. E é interessante porque vários dos meus amigos, né, assim, da época também eram nessa mesma situação. Escolhiam engenharia porque achavam que ia pagar bem. E a maioria deles nem é engenheiro hoje, né? Puxa vida. E inclusive, a minha primeira grande meta, assim, era ser engenheiro. E no fim eu fiquei 1 ano só de engenheiro também. Eu consegui ser engenheiro e eu fiquei 1 ano só engenheiro. Aí já entrei na área de gestão, né, na parte de coordenação de logística. Então, assim, é legal que eu tinha um plano, foi evoluindo, atingi algumas coisas que eu consegui. Parece que era mais também alguma questão de provação. Preciso provar que eu consigo ser um trainee. Pessoal, né? Isso. Preciso provar que eu consigo ser engenheiro. E depois que você consegue, você fala assim, puta, mas é só isso? É, quero mais, né, cara? Se era isso, beleza, já cheguei e quero mais. Então, a minha carreira sempre, eu tenho também um perfil meio competitivo, então eu tento atrelar isso no meu cotidiano. Como que eu trago essa competitividade minha
diante do plano que eu tenho, onde eu quero chegar, né, que eu vou gerar valor para que eu consiga ir avançando as etapas dentro da área que eu atuo. Então, é Deixa eu fazer uma basicamente isso. Eu não pergunta. sei se é um caminho tradicional aí também. Deixa eu fazer uma Vai. pergunta. Você foi falando, me surgiu uma pergunta aqui. Você acredita que se lá atrás, quando nessa idade que eu falei de enquanto você estava na decisão ali de qual universidade você entrar, ou logo que você entrou, né? De repente, você já, quando você estava fazendo FATEC, o toque que esse professor te deu. Você acredita que se você tivesse nessa época aí uma mentoria, isso te ajudaria a traçar um plano de carreira? Sem dúvidas. Assim, o que que eu percebo que nessa fase a gente está muito suscetível a mudanças. Você não sabe ainda. Assim, são raras as pessoas que eu conhecia que sabiam muito bem o que queria fazer. E até quando você entra na faculdade, né? Às vezes até aquelas pessoas que sabiam o que queriam fazer, você entra na faculdade, a faculdade é meio que um balde de água fria, porque às vezes são aquelas matérias chatas, você continua vendo um monte de coisa que você achava que ia ser legal e não é, e aí você começa a desanimar. Mas aí você entra no trabalho, às vezes você descobre que o trabalho é legal, que aquilo que você faz no trabalho não tem nada a ver com o que você estava aprendendo na faculdade. Por exemplo, eu não gostava de exatas, lembra que eu comentei no ensino médio? E na faculdade eu comecei a gostar muito, cara. Por exemplo, comecei a aprender sobre matemática financeira, que faz sentido. E aí eu ficava me perguntando, pô, por que ninguém ensina isso na escola, né? Todo mundo tem que usar matemática financeira, ajudaria muito no planejamento financeiro, no planejamento de vida e tal. E você não aprende, aí você fica assim nessas questões, né? Que com certeza com uma mentoria teria dado talvez reflexões, né? Teriam sido colocadas possíveis perguntas que eu teria que responder para saber se eu estava indo no caminho certo, né? Exato, você falou tudo, Edu, porque na verdade não é dar respostas, né? Fazer perguntas certas, né? Um processo de mentoria, né? Fazer perguntas boas, para que a pessoa mesmo encontre essas respostas dentro dela, né? Com alguma ajuda, com algumas ferramentas, mas que ela encontre essas respostas e ela aí começa a traçar o caminho dela. Mas outra coisa também que na sua história você foi falando, né? São as referências, né? Algumas referências foram surgindo na sua vida, né? De que você admira, né? Você até falou de alguns Sim, diretores, né? E algumas pessoas que você admira e aí você pega essas características e traz para você, faz uma análise, né? Eu tenho, não tenho. Se não sim, tenho, como eu faço para desenvolvê-las, né? Mais ou menos assim. Eu acho que você vai falar disso também. Mas só para a gente entrar nesse assunto, eu acho que essa reflexão, ela é importante, sim, que as pessoas acabam não fazendo, né? Porque eu acho que o ponto aí, Edu, é se olhar. sim. Porque quando a gente olha, aí eu vou puxar a sardinha para o meu olhado, né? É um psicólogo falando com um engenheiro, então, né? Sim. É, Eu tô no seu jogo aqui hoje, né, cara? Não é justo. Né? eu, eu, eu acredito que você se olhar e perceber é, as coisas que você precisa melhorar, precisa ter uma aceitação muito grande, né? Você- é doído, não é fácil, é É, doído. E se manter persistente para desenvolver essas coisas que você vê e que você fala, puxa vida, não sou bom nisso e preciso melhorar. Porque tem uma frase do que não sei se você já ouviu, e eu ouvi isso de um professor que eu tive, né? De novo, referências, boas referências, né? Que ele falava assim: sorte não basta, é preciso muito esforço e trabalho. Isso ele sim. colocava no rodapé da prova. Então você pegava a prova, você olhava o rodapé, estava escrito isso. É, Então você já imagina a prova como que ia ser, né? Quer dizer, não adianta ter sorte ali. Teria tido que se esforçar e teria tido que ter trabalhado para fazer a prova. E você, eu acho que é um exemplo de esforço, né? Você falou aí que você fazia trabalhava de manhã, FATEC à tarde, engenharia à noite. Ou sim. engenharia à noite, né? Isso aí, isso aí. Então, isso é um exemplo de esforço, né? Que eu acho que é isso que a gente está trazendo para as pessoas, que precisa
ter esforço, não adianta. As coisas É, não são fáceis. Podem ser prazerosas, mas não quer dizer que sejam fáceis, né? é, Outro dia eu vi um meme, e a gente tá vendo meme direto, né? Que era uma cama, né? Daí a cama tinha assim, o jovem universitário. Aí tava um cara deitado, um jovem deitado, tudo largado, assim, pá, mas esparramado, assim, sabe? né? Esparramado. Né? E eu fico vendo meu filho deitar assim mesmo, né? E aí, depois tinha um funcionário, um empregado já. O cara deitado em posição fetal, sabe aquela posição fetal, Sei. encolhido? E aí uma outra foto, a cama era de um empreendedor. A cama só estava desarrumada e a cama vazia. Cara, nem na cama fica mais. O cara já nem fica mais. E eu acho muito interessante a gente falar isso, porque mostra, né, o esforço. Hoje, uma das carreiras que as pessoas estão buscando muito é serviços, né? As pessoas estão buscando a área de serviços, né? Essa pandemia serviu para nos mostrar isso, o quanto que a área de serviços cresceu e como que as pessoas estão procurando isso, né? Ou empreendedorismo, né? Que é o que a Lever É. significa para nós, né? É uma atitude empreendedora de nossa parte, minha, sua e do Marçal, né? Sim, eu não sei, né, assim, até se eu tô cortando de repente esse raciocínio, mas é que, opa, acho que deu problema aqui. Não, eu tô vendo. Uma coisa que eu tava pensando, né, assim, que nem você comentou, que é uma questão mesmo de esforço e tal, mas aí eu queria até trazer, de repente já é até legal a gente avançar um pouquinho nesse tópico, que é o esforço inteligente, né? Então, por exemplo, como que eu mapeio essa diferença de o que eu quero ser, para o que eu tenho, o que falta, como que eu enxergo as oportunidades que estão disponíveis, não só para mim, mas para todos os universitários ou as pessoas da minha área, e as ameaças, né? Então, por que eu falo isso? Eu já tive alguns colegas, alguns funcionários, né, que eles vêm e falam assim para mim, ó, estou pensando em fazer uma pós-graduação. Eu falei, mas Uhum. você já tem graduação? Não, já tenho graduação, já tal. Ah, beleza. Mas por que você quer fazer uma pós-graduação? Não, porque eu quero ser analista numa empresa multinacional. Falei, beleza, você já pegou as referências, né, dos requisitos, o que é obrigatório para você ser analista nessa empresa? Ah, tem que ter o curso superior concluído, inglês fluente ou avançado e Excel intermediário. Certo. Você já fala inglês? Não. Mas por que você quer fazer pós-graduação? Pós-graduação era requisito obrigatório? Não, é requisito desejável. Então, você talvez já vai direcionar o seu esforço, o seu dinheiro em alguma coisa que não vai conseguir trazer o que você espera. Porque você pode ter a pós-graduação, mas se você não tem o inglês, naquela vaga você não vai conseguir. Porque aquilo que é o requisito, o outro é desejável, esse aqui é obrigatório. Então é isso que eu falo, né? Por exemplo, do esforço consciente, o esforço inteligente, que você não, muitas pessoas, né, a maioria não pode se dar o luxo de investir uma grana, investir um tempo em alguma coisa que não vai vingar para ela de maneira positiva. E aí eu entro também com um exemplo meu, né, que eu comentei do alemão lá, por exemplo, quando eu comecei a estudar. Hoje eu falo um pouquinho, porque depois que eu voltei para a empresa, eu voltei a estudar de novo. Só que aí aquilo que eu já tinha investido eu perdi tudo, porque não tinha fixado ainda, né, o conhecimento. É. Claro que eu comecei a aprender mais rápido, e só que hoje eu fico me questionando, né? Por que eu fiz isso para essa empresa? Eu fiz para a empresa, não fiz por mim. E talvez por isso também que eu não consegui vingar tanto o conhecimento ou ter tanto prazer naquele momento de aprendizado. Porque quando a gente está se preparando, né, numa carreira, no mercado, a gente não está se preparando para determinada vaga, para determinado local, senão você fica muito restrito também, né? Então, se eu fosse começar de novo, eu teria feito como uma terceira língua o espanhol e não o alemão, né? Porque faz muito mais sentido, porque
com o inglês, você já tem a capacidade de trabalhar com pessoas de qualquer lugar do mundo, porque é a língua mais utilizada. E o espanhol, porque eu moro na América Latina, né? A tendência é que se um dia eu assuma uma vaga de gestor, alguma coisa nesse sentido, a nível regional, eu tenha interfaces com a América Latina, né? Então seria um ponto de vantagem meu sobre talvez um alemão. Parênteses. O Uhum. resultado seria mais rápido também. Seria a tendência que sim, né? Por Porque causa da você passa uma familiaridade. vida inteira e não aprende o alemão, né? É isso aí. Então, assim, é por isso que eu falo, né? Mas quando eu fiz no impulso. Eu não agi de maneira estratégica. Aí, Anderson, aí entra uma das coisas que eu queria trazer para essa live de hoje. Então, a gente está falando de planejamento estratégico de carreira. Eu vou apresentar para vocês aqui uma ferramenta. Você está vendo minha tela aí? Sim. Sim. Essa ferramenta, ela chama SWOT, né? É uma ferramenta que avalia tanto fatores externos quanto fatores internos. Normalmente utilizado em negócios, em empresas, né? Para realmente colocar ações e atividades estratégicas que garantam que ela avance, né, no futuro e atinja os resultados esperados. Para a gente fazer isso, eu estou usando uma outra ferramenta aqui que vocês estão vendo aqui no cantinho, chamada Miro. Essa ferramenta é uma ferramenta de colaboração, né? Nessas épocas agora de pandemia, é legal. Quem quiser, depois a gente vai deixar o link da ferramenta aqui. Ela tem versões pagas, mas a gente consegue trabalhar tranquilamente aqui com várias equipes utilizando a versão gratuita. Tá? Então, o Miro é o que a gente está usando como plataforma, mas o que a gente vai falar aqui agora, né, o que eu quero mostrar para vocês aqui agora é sobre a SWOT. Então, normalmente, SWOT é essa ferramenta que vai olhar fatores internos e externos de maneira estratégica para as organizações. Mas, o que é legal de ferramentas? Né? Assim, isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, a gente fala muito de tipos de canvas, né, que ajudam, por exemplo, em projetos, que ajudam em inovação. Mas você tem que também utilizar o senso crítico, as oportunidades para utilizar as ferramentas talvez para outras coisas, que elas não foram originalmente concebidas para serem utilizadas. Então, isso aqui é uma adaptação, tá? Não é assim normalmente que você vai ver a, o SWOT sendo utilizado, mas pode ser utilizado. Então, a gente vai avaliar aqui dentro do SWOT, né? Ou a matriz SWOT ou matriz fofa. Por que isso, né? Matriz SWOT é strengths, que são as forças, threats, que são as ameaças, strengths, que são as forças, W, né, do weakness, o O de opportunities e o T de threats. Então, a gente tem lá força, oportunidade, fraquezas e ameaças. Então, forças e... Deixa eu colocar aqui, né? Forças e fraquezas são fatores internos nossos. No caso da carreira, a gente vai olhar para as nossas forças e para nossas fraquezas, ou para aqueles pontos que a gente tem que desenvolver. Agora, quando a gente fala de oportunidades e ameaças, a gente está falando de fatores externos. Ou seja, isso aqui está disponível para todo mundo. Essas oportunidades estão disponíveis para o Eduardo, estão disponíveis para o Anderson. É você utilizar essa ferramenta, e aqui fica. A gente não vai entrar no detalhe, tá? A gente não vai construir no detalhe, mas é uma ferramenta que você que está assistindo a gente pode fazer, né? A gente pode depois, se vocês deixarem um comentário aí, a gente pode bater um papo específico só dela. Mas por que eu quis trazer essa ferramenta? Porque vocês podem fazer aqui um mapeamento dos seus pontos fortes, seus pontos fracos. Você pode enxergar oportunidades e ameaças para a sua carreira, né, para o seu desenvolvimento profissional, e traçar ações defensivas, ações ofensivas, né, ações que vão garantir que você aproveite melhor as oportunidades, que você se proteja dessas ameaças, olhando para você mesmo e olhando também para os fatores externos. Certo? Então aqui a gente criou essa persona, que é a Alice, ela mora em São Paulo, é uma estudante de engenharia, tem 20 anos, né? O perfil é bem comum. Ela tem como pontos fortes boa comunicação, persuasão, inglês avançado, Excel intermediário. Pontos fracos, criatividade, liderança, tem poucas experiências profissionais e acadêmicas,
não conhece as novas ferramentas do Office 365, como Power BI, Power Automate, Power Apps, se você que está assistindo não conhece também, corre atrás que faz diferença. Só o Excel, né? Não, a gente vai avançar aqui que não é mais o suficiente. Então, como ela é uma engenheira, softwares que ajudam a fazer projetos, né, como AutoCAD, SolidWorks, Python para análise de dados, programação, que tem sido muito utilizada em diversas áreas, VBA, que já é aqui uma programação dentro do Excel, e espanhol, certo? Essa é a Alice. Ela se mapeou, tem esses pontos fortes, esses pontos fracos. Quando a gente vai fazer a SWOT, a gente já puxou aqui, tá? Mas para quem não conhece a ferramenta, é bem legal. Você pode facilmente aqui clicar e trazer para cá, ou você pode só, é que aqui ficou para trás, né? Deixa eu trazer para frente, ó. Você pode trazer para cá, entendeu? E é bem fácil de colaborar, de mexer. Então, facilmente a gente consegue mapear quais são as forças e as fraquezas da Alice. E ela fez uma análise aqui de oportunidades que estão disponíveis, né, no mercado hoje. Não estão só para ela, estão para todos. Então, algumas oportunidades. A ISEC, que você pode estudar fora, trabalhar fora, né, fazendo um trabalho voluntário, está disponível. Bolsas de estudo Santander, para que você possa estudar lá fora. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, tá? É um Google aí que você dá, você encontra várias oportunidades que estão disponíveis para todos. Ser um voluntário do PMI, que é o Project Management Institute. Eles aceitam voluntários, né? Para quem é da área de engenharia, pode agregar muito, né? Essa parte de projetos, tem sido muito explorado isso, principalmente com o mercado do jeito que está hoje, né? A área de projetos está em alta. Estágios internacionais, parcerias das universidades. Então, a maioria das universidades no Brasil hoje tem parcerias com outras instituições de ensino do próprio país, né? E de outros lugares. Aí aqui entram aquelas plataformas de ensino, edX, Harvard, MIT, a própria Lever, que tem conteúdos aqui de extrema qualidade, né? E está disponível, muitas vezes gratuitamente. É isso que eu quis dizer, né? É Uhum, porque essas oportunidades, elas passam, né? Se a pessoa não se sim, preparar, ela vai acabar perdendo, né? Porque elas sim. têm um tempo, né, de exposição. Agora, isso que você colocou de voluntário, Edu, ela pode ser também, quando ela se voluntaria, ela pode ser também uma força no currículo dela, né? Então, por enquanto é uma oportunidade, mas dependendo da ação que a gente vai explorar aqui embaixo, pode se tornar um ponto forte, pode se tornar uma oportunidade de desenvolver liderança, de desenvolver a criatividade, que são os pontos fracos dela lá em cima, lembra que a gente mapeou? Hoje ela não Uhum. tem, mas de repente, se ela usa o que ela tem de força já, com as oportunidades disponíveis, ela pode se tornar extremamente competitiva aqui no mercado, né? E algumas ameaças, e essas ameaças não são para a Alice, elas são para todos, né? Então hoje a gente fala muito de RPA, que é Robotic Process Automation, que são as automatizações de processo, e isso aqui pode ser visto como oportunidade também, se você é uma das pessoas que sabe aplicar, né? Fazer mapeamento de processos, ajudar na implementação, interface. A gente tem aqui também machine learning e inteligência artificial, que está roubando assim alguns tipos de trabalho, né? Que antes eram executados por pessoas e agora podem sim ser executados por máquinas. Tem um, tem um, Competição. tem um cara, Edu, que chama Michio Kaku. Ele é um dos maiores especialistas em futuro e autor do livro A Física do Futuro. Certo. Tem que escrever esse nome aí depois, hein? Não vai dar para É, digitar isso aqui, não, cara. A Física do Futuro, o nome do livro, né? Então Certo. ele fala nesse livro como que a ciência moldará o destino humano do nosso cotidiano em 2100. E você falando isso me lembrou dessa referência, porque ele fala que as atividades repetitivas elas tendem a sumir e serem feitas pelos robôs, né? Uhum. Então, a pessoa que souber fazer isso, com certeza ela vai ter um lugar no mercado, né? Exato. E aí você entra também em outras questões. Por exemplo, você tem aqui competição global. Por que competição global? A gente fala muito hoje de work from home, né? Ou home office aqui no Brasil. E
Será que as empresas aqui vão querer contratar o brasileiro ou talvez o indiano, o americano? Não precisa estar aqui mais. Então, são sim ameaças, né? Crises econômicas, como essa que a gente está vivendo agora, redução de vagas. E aí, diante desse cenário, ela entendendo as forças e fraquezas dela, com as oportunidades e ameaças disponíveis, como que ela traça aqui a estratégia ofensiva dela? O que é isso? Como que ela aproveita as oportunidades disponíveis através das forças que ela tem? Que estratégias de confronto que ela pode desenvolver para prevenir ameaças utilizando forças? Como que ela pode traçar estratégias de reforço utilizando oportunidades para minimizar fraquezas? Ou estratégias de defesa, né, que são estratégias para minimizar potenciais perigos em áreas onde nossas fraquezas podem se deparar com ameaças. Então, cara, a gente não vai entrar no detalhe agora, fica de reflexão para as pessoas, mas olha que interessante, é uma É, ferramenta que pode ajudar. Eu não conhecia essa ferramenta quando eu planejei minha carreira e pode facilitar, né? As eu ferramentas elas acho estão que aí para isso, facilitar mesmo. isso é uma genialidade, né, Edu? A gente conseguir usar ferramentas de outras áreas, por exemplo, né, essa ferramenta, a gente tem bastante ferramentas, por exemplo, em gestão de projetos também, você falou do Canvas, de outras áreas você trazer para uma outra finalidade, né, é a adaptabilidade, né, você adaptar o uso dessas ferramentas. Isso você vai conseguir fazer isso com conhecimento, né, então, por exemplo, você hoje trouxe um pouco de conteúdo sobre essa ferramenta, e aí as pessoas podem agora pensar onde que eu posso usar isso, né, essa ferramenta SWOT ou FOFA, né, se for traduzido. Sim, Mas exatamente. eu queria, Edu, jogar um pouco de sal na sopa aí, Vai lá. porque ela já é estudante de engenharia, né? Ela já é estudante de engenharia. Sim. E, e talvez tenha pessoas que estejam nos ouvindo aí que não chegou nem a esse ponto ainda, né? De decidir o que Hum. estudar. Que era aquele Edu lá atrás, com 17 anos, quando entrou fazer a FATEC, foi o que eu passei, 18, Perdido. né? É. Foi o que eu passei e pronto, né? Eu vou estudar isso, e daí depois teve um toque sobre engenharia, vou fazer engenharia, e tem pessoas que não fizeram essa decisão ainda, né? No caso dessa moça aí, Uhum. da Alice, né, o nome dela, Isso. ela já tem, já mostra para mim que é uma pessoa já determinada, que ela já, né, já sabe, pesquisou o que ela precisa para o futuro dela, Fez a lição de casa, né? fez a lição de casa, né? E o que as pessoas acabam não se esforçando nisso, né? Porque tem um ponto aí do que a gente precisa pensar, que eu estou pensando na sua história também, né? Uhum. Que quando você falou daquelas pessoas que te procuram e o cara falou, ah, não, eu acho que eu vou fazer uma pós-graduação, e aí você falou, não, mas você já fez inglês, né? Porque a gente tem, Edu, o ser humano, né? Ele tem a tendência a procurar fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que consome menos energia, porque isso está ligado à autopreservação. Então, isso é uma outra live para a gente fazer, só para falar disso daí. Certo. Mas isso que é mais fácil acaba desviando o nosso foco, acaba fazendo com que a gente Sim. não seja persistente. Então, nesse exemplo que você deu da Alice, ela já fez um trabalho muito bacana de mapeamento, né? Já montou estratégias de defesa, estratégias para ela conseguir as competências que ela precisa, Uhum. mas ela vai se deparar com coisas que não são fáceis. Até aí, pode não ter sido muito fácil, mas o difícil mesmo é estudar, né, Edu? O difícil mesmo é ali pegar os livros, né? Um livro fininho como esse aqui para ler, e estudar e se debruçar, ou fazer um curso do jeito que você fez, duas faculdades juntas,
ou pegar um idioma e todo dia se debruçar nesse idioma para aprender. Essas coisas são difíceis para fazer. Então, é esse o sal na sopa que eu quero jogar, porque as ferramentas são boas, a gente pode usá-las de forma genial, mas existe essa contrapartida, né, do seu investimento, do seu compromisso, do seu esforço, e se você se vê, aí para quem está nos assistindo, se você se vê pensando no que é mais fácil, você se pergunta, por que eu estou querendo fazer o que é mais fácil? Pode ter uma armadilha aí. Mas isso não é totalmente verdadeiro quando você pensa em resultado rápido, que é quando você usou o exemplo do espanhol. O espanhol você aprenderia de forma mais rápida e te traria um resultado mais rápido do que o alemão. Aprenderia de maneira mais rápida comparado com o alemão, né? Com Não o que alemão. necessariamente seria fácil, muito pelo contrário. Então os pontos fortes que você trouxe ali, as forças da pessoa, essas forças elas precisam ser exploradas, porque vão trazer resultados. A gente precisa chamar a atenção das pessoas que, tudo bem, as fraquezas precisam ser trabalhadas, você precisa, ou oportunidades de melhoria, né? Você precisa desenvolver, a Lever está aí para ajudar, ou as outras instituições que você falou, mas também aquilo que você se vê como forte, que você vê como uma qualidade, uma característica sua, você precisa explorar isso, porque você vai ter um ganho rápido, você vai ter um resultado rápido, você vai ter prazer, isso vai te motivar a continuar e você vai manter a sua persistência. Eu acho que é importante a gente falar isso também, né? Sim. Eu queria aproveitar que você deu essa pressão, né, sobre o esforço, sobre a dedicação. E eu acho que seria importante a gente encerrar essa live de hoje com algumas dicas, né? Assim, como que a gente sumariza plano de carreira? É importante? Não é? Devo fazer? Tem outras ferramentas que a gente pode apresentar, talvez, numa próxima live? Então, como que você encerraria hoje, Anderson? Se você pudesse falar sobre o planejamento de carreira, o que é importante? Vamos trazer o essencial que da Lever, de plano de carreira. Ó, de novo, né, eu gosto de trazer referência, tem um livro bacana aqui para as pessoas lerem, dá para ver aí, né? Uhum. Um livro legal para as pessoas lerem. E nesse livro aqui, o Marcelo Afonso, que ele é da USP, né? Ele traz uma provocação das pessoas falarem sobre a identidade vocacional das pessoas. Que isso muitas vezes está para atendimento de uma necessidade interna da pessoa, sabe? Então você precisa ter esse olhar. Como que eu vou identificar em mim para o que eu tenho vocação? Isso é uma coisa. Uma outra coisa é a identidade profissional. Podem ser coisas diferentes aí. Eu tenho vocação para uma coisa, mas eu tenho uma identidade profissional em outra coisa. E isso, em algum momento, Edu, pode trazer ou uma frustração, um desprazer, ou pode, se você conseguir conciliar lá na frente as duas coisas, trazer prazer. O que foi um pouco o que aconteceu com a minha carreira. Na próxima live, daí a gente fala da minha trajetória. Hoje a gente falou da sua. Na próxima a gente fala da minha trajetória, como é Legal. que eu cheguei. Porque as pessoas estão muito preocupadas hoje sobre carreira, né? E carreira, se a gente pegar o sentido da palavra carreira, carreira é uma trilha, é uma carreirinha, né? Uma carreirinha ali que as pessoas vão seguindo e forma aquele espaço ali marcado que as pessoas vão seguindo. Mas existe uma outra concepção hoje, que é uma outra referência que eu vou trazer para as pessoas, que é a anticarreira. Esse livro, Anticarreira, eu acho que é legal as pessoas lerem também. Que aí já fala de uma outra forma de você encarar isso, de como você
estar preparado para o futuro tendo multicarreiras. Olha só. Aí o pessoal deve estar falando, nossa, mas eu Isso estou que com você dificuldade vai em fazer trazer uma. parece. É, mas isso que você está falando parece ser muito mais atual, inclusive, né? É muito. Porque nesse cenário de muitas mudanças, será que uma carreira só é o suficiente? Né? Será que para satisfação mesmo de propósito, uma carreira só é o suficiente? Eu sou suspeito para Então, acho falar. que é legal mesmo trazer essa. Não, Eu, legal, mas olha, acho que hoje a gente conseguiu trazer bastante coisa aqui, né? Assim, a gente focou usando o meu caso de exemplo, a gente usou um pouquinho a Alice aqui de exemplo, que é universitária. Então, do meu ponto de vista, é importante de carreira, né? Onde eu quero chegar? Por que que eu quero chegar ali, né? E é a partir daí que eu defino como que eu vou chegar. Então, como que eu enxergo as oportunidades que estão disponíveis? Como que eu enxergo as ameaças? Como que eu sei quais são meus pontos fortes e meus pontos fracos? Eu peço feedback, eu recebo feedback, eu abraço o feedback, né? Então, tudo isso faz parte, na minha concepção, do processo de desenvolvimento da carreira. E não é porque você tem um plano que ele não pode ser ajustado, né? Então, eu tive um plano em determinado momento e ele foi ajustado algumas vezes. E ainda assim, eu sinto que eu sigo indo no caminho que eu gostaria de estar indo mesmo. Então, uma outra dica, que nem o Anderson comentou no início, que eu gosto, né, de falar de simplicidade, de facilidade, utilizem ferramentas, não confiem só nelas, né, adaptem elas para a sua necessidade, mas utilizem sim ferramentas, porque elas facilitam, às vezes, a organização do pensamento, o planejamento, a execução, né, eles garantem que você atinja os objetivos, elas facilitam que você atinja o objetivo que você tem traçado. Eu acho que a gente, se você quiser encerrar, Anderson, a live de hoje, né? Então, quem quiser saber mais sobre o Miro, deixa uma mensagem aqui. Quem quiser saber mais sobre o SWOT, deixa uma mensagem aqui também no canal da Lever, lá pode ser no LinkedIn, pode ser no Instagram, pode ser no site da Lever, enfim. E na quinta-feira, não, na quinta não, na quarta, né? Eu sempre Quarta. confundo. Na quarta-feira, o Anderson estará aqui ao vivo também com o Marçal. E vocês vão explorar a anticarreira, né? E que mais? Que mais que vocês vão falar? E Então, tem legal você ferramenta ter também, né? é legal você ter falado isso, porque o Marçal ele passou por uma mudança de carreira, né? Então, por isso que vai ser legal a live de quarta-feira. Eu vou falar da minha multicarreira e o Marçal da mudança de carreira. Então, isso que vai ser bacana na live de quarta-feira. E a gente vai falar bastante de valores, né? Do que realmente, que é a primeira pergunta que você fez das suas dicas aí, né? O que eu quero fazer? É a primeira pergunta, Uhum, quais são meus valores, né? O que tem de legal. valor para mim, para eu definir esse o quê? Então, aí vai ser o objeto da nossa live de quarta-feira. Eu fico muito feliz, Edu, de ver você trazendo essa ferramenta, porque às vezes as pessoas precisam um pouco, né, de as coisas mais concretas para conseguir avançar, né? Sim. O meu papel é um pouquinho oposto disso, né? Deixar um pouco mais subjetivo, um pouco mais reflexivo, e você faz o contraponto de deixar a coisa mais simples, mais concreta. Então, isso que é bacana, a conversa de um psicólogo com um engenheiro, né? Porque um leva para reflexão e o outro traz para objetividade, mas faz assim. Então, acho que é bacana esse bate-bola. Vamos fazer muitos outros ainda, né? E eu Com acho que sempre certeza. vai ser nessa linha ainda. Não, legal, Anderson. Foi um prazer ter você hoje aqui, né? A semana passada toda ficou eu e o Marçal. É legal que você está nessa primeira live aqui do conteúdo Lever. Esse é o nosso terceiro conteúdo Lever. Espero que vocês estejam gostando. E vem mais por aí. Fiquem antenados. E a gente espera trazer bastante conteúdo relevante para vocês que podem ajudar a alavancar a carreira, que podem ajudar a traçar e atingir o objetivo que vocês têm para a carreira profissional de vocês, ou a anti-carreira, né? O ano de carreira. Legal. Legal? É isso Então, aí. um abraço a todos, uma boa semana. Muito obrigado.
Tchau, tchau.